Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer um pão rústico semi-integral. Uma receita simples, com apenas 4 ingredientes, feito manualmente. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar um like e deixar os seus comentários, para incentivar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar para os seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar. Por que eu resolvi trazer o pão rústico essa semana? Bom, já fazia um tempo que eu queria fazer um pão de longa fermentação com fermento natural. O pão de fermentação natural tem registro histórico no Egito Antigo, em 1500 a.C. A simples ideia de fazer este tipo de pão em casa me traz muita satisfação. Depois que você começa a fazer pão em casa, você muda a sua maneira de ver o pão. Você fica mais consciente e você tem a certeza de que você está servindo e oferecendo um pão com mais qualidade, um pão mais saudável para a sua família. O pão de longa fermentação é ideal para ser servido no café da manhã ou no lanche da tarde, com os acompanhamentos da sua preferência. Vamos aos ingredientes. Você vai iniciar a receita refrescando o seu levain. A gente está utilizando a proporção 1 para 1 para 1. O que isso significa? Uma medida de levain, uma medida de água, uma medida de farinha. Então são 100 gramas de cada um dos ingredientes. Para a massa, a gente vai utilizar 1 kg de farinha de trigo. Como estamos fazendo um pão semi-integral, eu estou usando 800 gramas de farinha de trigo branca, 200 gramas de farinha de trigo integral. Para hidratação, vamos utilizar 650 gramas de água, ou 650 ml. Começa com essa quantidade de água, porque cada farinha tem um ponto de hidratação diferente. Se você sentir que a sua massa está um pouco seca, você adiciona um pouco mais de água. E 2% de sal, 20 gramas de sal. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos então ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes. Para se fazer um pão de fermentação natural, você vai precisar primeiramente de ter o seu levain, ou fermento natural, refrescado. O que isso quer dizer? Você tem que alimentar o seu fermento natural. Você alimenta o seu fermento natural e espera ele a pelo menos dobrar de tamanho. Quando ele dobrar de tamanho, aí você pode colocar na massa. Ok? Então vamos lá. Temos aqui o levain, colocando a água. Agora a gente vai misturar e dissolver o levain na água, para ficar mais fácil. E agora a gente faz a adição da farinha. Mistura bem até ficar homogêneo e aerado. Isso feito, você vai cobrir e esperar isso aí dobrar de tamanho, ok? Na sequência, agora a gente vai fazer um processo chamado autólise. O que é a autólise? Eu vou misturar aqui a farinha de trigo branca com a farinha de trigo integral e vou colocar água. Isso você faz na sequência, você alimenta o seu fermento natural e na sequência você vai fazer a autólise. Então, colocando a farinha integral na farinha branca, mistura a farinha e agora faz a adição da água. Adiciona toda a água, ok? Mão na massa e mistura bem até ter uma mistura homogênea, ok? Obteve a mistura homogênea, você vai cobrir esta massa e vai aguardar. Você está esperando o seu levain dobrar de tamanho, lembra disso? Então você vai guardar essa massa depois de homogênea, tá? Olha aí, tá vendo a estrutura do glúten?
Essa estrutura do glúten, ela se desenvolveu apenas devido ao repouso da farinha com água, ok? As proteínas da farinha, a gliadina e a glutenina, em contato com a água, começa a formar a estrutura de glúten. Tá? Perceba que essa estrutura de glúten, tá, ela já oferece uma certa resistência. Ó. Então agora você vai adicionar o levain. Olha como ele dobrou de tamanho. Adiciona o levain. E agora você tem que incorporar o levain na massa. Então eu estou dobrando a massa sobre ela mesma, e você vai fazer isso até você estar com todo o levain incorporado na massa. Depois que a massa estiver homogênea, agora você vai entrar com o sal. Você vai perceber que a estrutura da massa ela vai mudar com a carga de sal. Dobra a massa sobre ela mesma e continua fazendo isso até a massa ficar homogênea. Você não perceber mais os grãos de sal. Tá? Aí você vai cobrir a massa novamente e vai deixar ela descansar de 10 a 15 minutos para dar uma relaxada na estrutura de glúten. Aí a gente vai iniciar fazendo uma série de dobras. Ó. Essa dobra chama stretch and fold. Então você vai puxar a extremidade da massa sem rasgar, ok? Sempre umedecendo a mão. Ó, puxou, colocou no centro. Terminou, fecha, descansa mais 10, 15 minutos. Segunda série. Ó. Quantas séries você vai fazer? Quantas você achar necessário. Ok? Mas você vai reparar aí que depois de umas 3 séries de dobra, 4 no máximo, a estrutura de glúten já está bem formada, já tem uma certa tensão. Tá? Ó, puxa a massa, agora você vai descansar essa massa, e você vai descansar essa massa até ela crescer. Essa é a primeira fermentação. Você vai crescer essa massa algo em torno aí de 25 a 30% desse volume inicial. E depois disto, você vai tirar a massa para a bancada e vai dividir a massa em 2 unidades, em 3 ou até 4, depende do tamanho dos pães que você vai querer fazer. Okay? Eu estou dividindo em 2 unidades. Tá? Aqui a gente vai fazer, já cortei, já pré-modelei e estou fazendo a modelagem final. Você sempre vai puxar a massa tensionando, dando tração na massa. Você vai perceber que vai começar a formar umas bolhas de ar. Essas bolhas de ar você deve estourar sim, ok? Senão, o que acontece se você não estourar? Vai ficar um oco dentro do seu pão, tá? Está tensionado, você transfere para o cesto de fermentação. Ó, transferi as duas, agora eu estou polvilhando farinha de arroz, ok? A farinha de arroz em contato com a umidade, ela não gruda, ok? Ó, agora eu vou colocar um pano de prato e cada uma delas eu vou colocar dentro de um saquinho plástico. A gente vai cobrir e aguardar a segunda fermentação, ok? Quanto tempo vai durar essa segunda fermentação? Existem vários fatores que vão influenciar aqui. O nível de atividade do seu fermento, a temperatura da sua cozinha. Tá? Outras coisas que podem influenciar. Se você quer comer o pão hoje ou se você quer comer ele amanhã. Okay? E o processo de fazer pão artesanal, ele não é assim, não é um trabalho intenso, mas você tem que respeitar as etapas do processo e tem que respeitar o tempo de cada processo. Tá? Geralmente, nesse ponto, eu faço a segunda fermentação na geladeira. Tá? Eu levo a geladeira para mexer com esse pão só no dia seguinte. Eu deixo fermentar pelo menos, no mínimo, umas 12 horas. Tá? É um tempo legal para você fermentar esse pão e dar tempo do fermento, das enzimas, quebrarem, digerirem já a estrutura de glúten que é de difícil digestão.
ok? Então, vamos continuar aqui. Tá? No dia seguinte, olha como a massa cresceu. Tá? Essa é a maneira como eu faço. Eu uso um papel antiaderente, eu transfiro a massa para uma tábua de corte para me ajudar. Ó. Eu viro a massa, ok? E agora eu vou transferir ela para a panela. Essa panela está quente, tá? Está muito quente, ok? Ó, eu faço a transferência da massa sem dar impacto na massa. Porque se eu bater forte nessa massa, todo o gás da fermentação, ele pode vazar e o seu pão murchar, tá? Eu estou usando a colher aí para ajeitar o papel no formato da panela, ok? E agora você vai fazer a assinatura do seu pão, né? Que é cortar a superfície desse pão. É importante você cortar porque esse corte ele vai funcionar como uma chaminé. O vapor de água que está contido nessa massa durante o processo de cozimento, ele precisa sair. Se você não cortar, o seu pão ele vai rachar em alguma parte. Tá? Existem vários desenhos, opções de desenhos que você pode fazer, e esse é um dos desenhos básicos, né? Que é fazer um corte assim, ó, como se fosse um jogo da velha. Tá? Então você faz duas na horizontal e duas na vertical. Ok? Ó. Certifica que ele está bem cortado. E aí você vai tapar ele. O seu forno e as panelas já foram pré-aquecidas a 250 graus. Okay? Essa panela, ela está a mais de 220 graus. Ó, coloca com cuidado, veja que eu estou usando luva. Não vai brincar com paninho de secar prato, porque você vai se queimar. Tá? Vai para o forno. Ó. Aqui eu vou mostrar o segundo pão. Veja que o papel antiaderente ele é reaproveitável, tá? Dá para você assar vários pães com esse papel antiaderente. Estou posicionando do lado e agora eu vou usar uma panela de vidro das antigas. O pessoal mais antigo vai lembrar que a mãe tinha esse tipo de panela, chamava Vision, uma panela de vidro. Tá? Coloca o pão na panela, faz o corte, aí eu estou fazendo um X, tampa e vai para o forno. Tá? No forno, ele vai ficar 25 minutos, você vai tirar a tampa e aí você vai assar ele mais 20 minutos. Okay? Olha como é que eles ficaram. Ficou bem moreninho. Tá? Agora você tira o papel. Ó, o papel está inteiro. Ó. Dá para usar para uma próxima fornada. Okay? E você deixa na grade de resfriamento. Esse é um teste para você ver se o pão está assado. Você bate no fundo e ele faz um som oco, como se fosse um tambor. Aguarda esfriar. Aqui é muito importante, pessoal. Vou até parar o filme aqui. Antes de você cortar, você tem que esperar esse pão esfriar. Okay? Contém a sua ansiedade. Eu sei que a sua casa vai estar tomada do aroma de pão quentinho, mas se você cortar agora, vai estragar o seu pão. O pão ele termina de assar 100%, de cozinhar o interior da massa durante o processo de resfriamento. Ele tem que resfriar pelo menos aí em torno de quase 1 hora. Você tem que encostar nesse pão e ele não está quente. Aí você vai me dizer, poxa, mas eu quero comer pão quente. Sem problema. Depois que ele esfriou, não existe nenhum problema de você reaquecer este pão para você comer ele quente. Tá? É que se você cortar o pão quente, o miolo ainda não está totalmente cozido e não formou a estrutura, não criou os alvéolos, você vai cortar, você vai estragar o seu pão. Tá? Você vai ver que o centro vai estar cru. Ok? Então depois que tiver frio, você corta e aí você vai ver algo parecido com isso aí. Ó como é que ficou. Vou cortar o segundo pão para vocês darem uma olhada. Olha aí. Ficou legal. Desenvolveu, abriu um pouco os alvéolos, ficou bem bacana, pessoal. Ó,
macio, e você sente a casquinha crocante, tá? Olha ele aí, lado a lado. Olha aí como é que ficou. Olha ele fatiado, as fatias. Vamos provar. Ficou muito bom, pessoal. Crocante, macio. Certeza que sua família vai aprovar se você fizer em casa, tá? Olha aí uma foto mostrando eles, como é que eles ficaram. Realmente, gente, fazer pão em casa é algo, é uma terapia, tá? Você desacelera fazendo pão em casa. Essa doideira do dia a dia, preocupação, quando você coloca a mão na massa, você esquece dos problemas. Você está concentrado ali na massa, está concentrado ali se está tendo desenvolvimento de glúten, como é que está, se tem que adicionar o sal, se a temperatura do forno chegou no ponto certo, se a massa fermentou. Tudo isso é muito relaxante, pessoal. Convido vocês a fazerem esse pão, ok? Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o seu pão rústico em casa, para compartilhar com a família e os amigos. Se fizer o pão rústico, poste suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima sexta-feira!